Pessoal, bom dia. Bom dia porque aqui é 6h50 exatamente da manhã. Eu venho aqui, esse canal se chama De Tudo Um Pouco. Eu vou começar a postar aqui algumas coisas cotidianas sobre o meu dia a dia, minha rotina. Espero que vocês acompanhem. Vou colocar aqui o óculos que eu tô dirigindo e tá muito sol, eu não consigo dirigir sem óculos. Pessoal, aqui, como eu falei, basicamente eu vou compartilhar as minhas reflexões, os meus aprendizados, tá? Então, não julguem. Eu não sei fazer vídeo, eu tô aprendendo, né? Eu tô começando agora, então espero que não venha julgamentos desnecessários. Então, assim, aqui hoje eu vou falar sobre lições que a vida ela nos apresenta, a gente aprende vivendo, né? A vida é um eterno aprendizado. Todos os dias a gente aprende coisa nova, a gente aprende com as dificuldades, a gente aprende com as coisas que nos aparecem, né? Que nos desafiam no nosso dia a dia. E aí, vou falar aqui um pouquinho com vocês. Coisas que eu tô aprendendo, né? Fui aprendendo e tô aprendendo. Porque a gente vai estar sempre aprendendo. Eu tenho 36 anos de idade, né? E eu me casei muito jovem. Meu casamento veio acontecer com 16 anos de idade. Naquela época, não que hoje eu não viva, né, nessa religião, mas eu tenho outros pensamentos com relação a isso. Eu sou evangélica, minha família é evangélica, todo mundo foram criados nos conceitos básicos de uma igreja evangélica, e com a história de que a gente não pode namorar muito tempo, namorou, não pode demorar muito pra casar, não pode ficar namorando um nem outro, porque pra não dar mau testemunho na igreja, né? Então, basicamente eu namorei uma só pessoa e já casei. E aí, eu vivi 14 anos nesse casamento, né? Eu tive muitas experiências boas, outras nem tanto. E aí, eu tive uma filha. Quando a gente estava no 3º ano de casamento, a gente resolveu ter uma filha. Minha filha foi planejada, muito amada e muito querida e desejada. Então, ela veio, nos trouxe muitas alegrias. Giovana, hoje ela está com 16 anos de idade, né? Só que eu vivi num relacionamento assim que eu acredito que muitas pessoas já devem ter passado por isso também. De você sempre tá cedendo, sabe? Tá sempre abrindo mão das suas coisas, abrindo mão das coisas que você gosta pra poder agradar a outra pessoa, pra poder ver a outra pessoa feliz, porque a gente é levado a acreditar que no casamento você tem que fazer o outro feliz. E essa é uma responsabilidade muito grande, você se responsabilizar pela felicidade do outro. E eu acredito que não seja por esse caminho as coisas. Você tem que ser feliz sozinho para você depois compartilhar. Não é nem fazer essa outra pessoa feliz, é compartilhar da sua felicidade com essa outra pessoa, entendeu? E aí, assim, o meu ex, ele tinha algumas questões psicológicas. Ele também vem de uma família, de certa forma, desestruturada, porque com separação dos pais na adolescência,
tem atitudes erradas, né? Só que aí é que tá, ele tinha muita dificuldade de comunicar isso, de falar. E muitas vezes, algumas coisas que eu fiz e desagradou, não foram ditas na hora certa, ficou remoendo, sei lá, por 15, 20 dias, porque era assim, sabe? Tinha essa coisa de ficar remoendo por 15, 20 dias um assunto e não falar, e se trancar totalmente, né? E isso prejudicou bastante o nosso relacionamento, a nossa relação ali, e foi desgastando com o tempo, porque a gente vai se distanciando quando essas coisas acontecem, né? Bom, pessoal, agora eu tô num outro ambiente aqui. Tava dirigindo, tava vindo a caminho daqui do meu novo ambiente aqui. Vou limpar uma sala. Como uma outra hora eu vou falar sobre isso, né, no canal, porque já tem alguns videozinhos que eu coloquei aí sobre as faxinas que eu faço, né? Eu faço limpeza em escritório nos meus como renda extra, nos meus finais de semana, nas minhas horas que sobra do dia, né? Então, hoje eu limpo 4 salas. Na verdade, são 3 salas. Não, são 4 salas e um apartamento. Eu vou limpar ainda. Então, o dia hoje vai ser bem corrido. Então, voltando ali na continuação aí do assunto que eu já tinha começado, né? Falando aqui com vocês. Eu vou colocar aqui o celular e vou gravando e vou lavando a louça aqui. Quando eu parei na parte do relacionamento, que a gente ficava dias, muitas vezes sem se comunicar, sem se falar direito, por conta de alguma chateação, alguma coisa que tivesse acontecido, e um não tinha coragem de falar pro outro, ou não sabia como comunicar. E quando comunicava, muitas das vezes comunicava de uma forma errada, acabava ficando um grande mal-entendido, uma situação, sabe, muito desconfortável. Então, aí acontecia essas coisas, sabe? Então foi assim, 14 anos praticamente de um relacionamento que teve coisas boas no começo e tal, só que depois, com o tempo, foi ficando dessa forma aí. E assim, eu não posso dizer, hoje eu consigo enxergar isso, sabe? Mas quando eu conheci o meu ex, que a gente começou o nosso relacionamento, eu não enxergava certas coisas, sabe? Quando a gente tá namorando, quando a gente tá gostando muito de alguém, a gente parece que se fecha pra ver certas coisas. Hoje, lógico que hoje eu tenho uma maturidade melhor pra isso. Então, assim, hoje eu tô namorando outra pessoa, eu já consigo enxergar as coisas que talvez nesse relacionamento, vou ser bem sincera com vocês, não tem nada que me deixe desconfortável. A gente se dá muito bem, a gente tem uma ideia muito parecida um com o outro. Lógico que não é 100%, tem coisa que eu penso de uma forma e ele pensa de outra, mas é normal, porque se as pessoas fossem iguais, a vida ia ser muito chata, né? Então, graças a Deus, assim, eu consigo me enxergar na onde eu tô, no relacionamento que eu tô, e se é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Porque hoje a gente, depois de tudo que eu já vivi, assim, eu abri um olhar diferente pras coisas. Então, eu já consigo analisar melhor as coisas que me faz bem e o que não me faz bem. Então, é isso. E aí, como foi dessa forma, aí foi se desgastando, chegou um momento que nenhum dos dois queria mais. Ele não quis mais, eu ainda até relutei no começo, sabe? Eu queria muito lutar pelo meu casamento, queria muito continuar, mas foram muitas tentativas, sabe? E acabou que a gente chegou nesse consenso. Não vamos separar, melhor cada um ir pro seu canto e cada um seguir sua vida. E foi isso. Aí eu me separei, e depois que eu me separei, gente, eu vou ser bem sincera, sabe? A minha vida, ela mudou muito e pra melhor. Hoje eu tenho
uma vida mais leve, um pensamento mais, sabe, sei lá, eu mudei muita coisa na minha cabeça, na minha forma de ver as coisas, na minha forma de agir também. Então, eu acho não, foi uma boa, sabe? Porque eu acho que se dependesse de mim naquela época, eu estaria nessa situação até hoje, nesse relacionamento que não tava saudável. Eu estaria até hoje, porque a gente fica com aquela coisa de eu casei pra não me separar, eu não quero isso, o que as pessoas vão dizer também. A gente se preocupa muito com a validação das pessoas. A gente, não sei porque o ser humano ele tem essa necessidade de validação, né? Então a gente fica muito apegada a isso, sabe? E eu aprendi a me desapegar desse tipo de coisa também. Foi uma das coisas que me ajudou muito, sabe? A sei lá, não ligar pro que as pessoas vão pensar. Dane-se as pessoas, sabe? A vida é minha, eu sei o que é melhor pra mim e eu vou viver o que eu quero viver. Então a gente acaba aprendendo a não ficar preocupado com isso, com o que os outros vão pensar, né? Então, de certa forma, isso foi libertador. Foi libertador pra mim e assim, eu agradeço muito, mas muito mesmo, ao meu ex, porque se não fosse ele ter essa coragem, ter essa atitude de sair disso, sabe? De querer coisa melhor pra ele, pra mim, eu não estaria. Eu agradeço muito a ele sobre nesse ponto, né? E eu aprendi muita coisa também com ele, com essa forma que o nosso relacionamento era, sabe? Eu aprendi a ter empatia com as pessoas que sofrem depressão, que tem algum problema psicológico. Antigamente eu olhava e falava, nossa, que frescura. Ai, nossa, essa pessoa é muito mole, é muito fraca, sabe? Eu julgava dessa forma. E não é assim. A gente precisa ter empatia, precisa ter uma forma de olhar para as pessoas, para o problema das pessoas, uma forma diferente, se colocar no lugar das pessoas, né? Muitas das vezes a gente não faz isso. E eu aprendi isso. Então essa foi uma das principais lições, sabe? Que eu tomei pra minha vida. E até mesmo assim, hoje eu consigo me observar mais com relação ao meu psicológico. Consigo observar as pessoas que muitas das vezes não estão bem psicologicamente. Consigo, às vezes, sei lá, ter uma palavra, ou às vezes não precisa nem ter palavra, às vezes só de você ouvir a pessoa às vezes está numa situação que precisa falar com alguém, precisa desabafar com alguém, e às vezes a gente não tem essa empatia, sabe? De olhar pro outro e falar, nossa, essa pessoa precisa descarregar aquela coisa ruim que tá ali dentro dela, que ela precisa pôr pra fora. A gente trata essas pessoas como uma pessoa fraca, reclamadora, que sabe, desanima. E não é assim, né? A gente tem que... Os nossos amigos, às vezes eles... Eu falo porque assim, eu tive tanto o apoio dos meus amigos quando eu me separei, eu precisava falar, desabafar, conversar com alguém. E eles foram empáticos comigo e me ouviram. É lógico que em alguns momentos algum deve ter pensado, nossa, que chata, né? Ela só fala disso agora. Porque a gente fica nesse limbo, né? Até você digerir tudo, é normal você tá sempre tocando nesse assunto. Só que com o tempo isso eu fui deixando de lado, eu fui me conhecendo, eu fui vendo que eu poderia sim viver uma vida feliz, legal, né? Sozinha não, porque eu tenho minha filha, né? Minha parceira de vida. Mas que eu precisava seguir, eu podia seguir, né? E aí
foi ficando mais leve à medida conforme eu fui entendendo essas coisas, a minha vida foi ficando mais leve. Aí eu, no começo, hoje não, mas no começo eu viajei muito, eu saí muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas. Eu sou muito povão. Eu gosto de estar no meio do povo. É lógico que tem momentos que não, mas se eu pudesse, todos os dias eu estaria numa festa, no churrasco, com alguém, conversando, batendo um papo, sabe? E isso eu acho que é legal, né? A gente desfrutar desses momentos, né? Então, eu saí muito, viajei muito, eu e minha filha, fiz coisas que eu queria ter feito quando eu tava com ele e eu não fiz. E quando eu fiquei sozinha, eu aproveitei pra fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Pessoal, e agora eu tô numa outra sala aqui, já terminei aquela lá. Já tô terminando essa daqui também e voltei aqui pra continuar o nosso papo. Como eu falei pra vocês, assim, eu fui me descobrindo novamente. A gente, quando passa por esses processos, a gente acaba tendo que se redescobrir. Porque é muito tempo você vivendo uma vida com uma outra pessoa, compartilhando com uma outra pessoa, e você acaba, de certa forma, se perdendo, se esquecendo das coisas que você gosta, né, de se dedicar aos seus desejos, aquilo que você gosta, porque muitas das vezes você abriu mão disso para poder favorecer o outro. Então, assim, como eu falei, eu viajei bastante, né? Eu e minha filha, a gente viajou muito de excursão, conhecendo pessoas legais, pessoas diferentes, sabe? A gente foi pra Santa Catarina, a gente foi pro Beto Carreiro, a gente foi pra Arraial do Cabo, pra Búzios. Nossa, eu viajei pra caramba, assim. Nos meus 2 primeiros anos de separação, eu aproveitei pra isso, sabe? Pra me redescobrir e passear bastante. Um outro ponto que eu comecei a notar é que, assim, eu comecei a ser egoísta mais, me priorizar mais, sabe? Me colocar em primeiro lugar pra fazer as coisas. E, assim, com família, com amigos, sabe? Amigos que muitas das vezes tá ali só pra, sabe? Pra aproveitar, ou muitas das vezes só quando convém, essas amizades que só tá ali quando convém, eu fui me distanciando. E isso foi automático, sabe? Não foi aquela coisa assim de, eu vou selecionar porque fulano... Não, automaticamente eu fui fazendo escolhas melhores pra mim. Então isso foi bom também, né? Porque como eu já tava num ambiente há muito tempo que não me fazia bem. E depois que eu tive essa oportunidade de reiniciar, foi como se fosse um reinício, né? Eu comecei a fazer escolhas melhores. Porque a gente precisa se priorizar. Não é maldoso você ser egoísta com as coisas que você escolhe, né? Isso nos faz bem. E aí eu fui aprendendo, assim, coisas que eu não imaginava que eu ia aprender, eu fui aprendendo. Outra coisa que eu aprendi também é fazer coisas sozinha, sabe? Sem precisar de esperar alguém para me fazer companhia, para mim desfrutar de um café, por exemplo, uma cafeteria, de eu desfrutar de um parque, fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, um exercício... Não preciso de... Hoje eu até prefiro fazer muita coisa sozinha do que acompanhada. Eu acho que eu rendo mais quando eu tô sozinha do que quando eu tô com alguém, né? Até porque eu falo bastante, então
muitas vezes, tem momentos que eu quero estar com outra pessoa pra conversar mesmo, mas tem momentos que eu quero estar sozinha pra mim refletir sobre eu mesma, sabe? Colocar meus pensamentos em ordem. Isso faz parte, né, da minha construção, da minha nova construção como pessoa, nessa jornada aí do meu autoconhecimento. Então, assim, eu acho que todos nós deveríamos, né, praticar o exercício do autoconhecimento. Praticar isso de vez em quando, fazer as coisas sozinha, e tomar um café numa cafeteria sozinho. Não é vergonhoso você sentar numa lanchonete, numa cafeteria, num restaurante sozinho e fazer as coisas. Ir no cinema. Eu fui no cinema sozinho. Agora eu não faço isso mais porque faz tempo que eu não faço mais isso, porque eu tenho agora o meu namorado. Então às vezes quando a gente vai no cinema, a gente vai junto. Quando eu quero ir no cinema, a gente vai junto. Mas se me der na telha de eu falar, não, hoje eu vou no cinema sozinha, eu vou. Hoje eu quero fazer tal coisa sozinha, eu faço. E sabe o que é importante também no relacionamento onde você tem essa liberdade, sabe? De você fazer suas coisas sozinha. Você você não precisa pedir permissão pra nada. Você é livre pra fazer o que você quiser. Sozinha, acompanhada, não precisa, sabe? Não tem essa. Nesse meu novo relacionamento, isso é uma das coisas que eu aprendi e que eu descobri que eu quero pra minha vida. Eu quero liberdade. É lógico que, assim, eu não vou fazer isso sempre, de estar sozinha, sempre saindo sozinha, né? Se eu tenho uma pessoa, uma companhia, é lógico que essa pessoa também gostaria de estar presente comigo, mas não tem problema nenhum. E às vezes também, quando eu quiser estar com amigas, sabe? No meu antigo relacionamento, às vezes queria sair, queria estar com as minhas amigas, e era um tormento. A pessoa não gostava. Muitas das vezes até falava, vai, mas quando eu voltava, não tava com uma cara muito boa, entendeu? Tava lá emburrado, e aí ficava um climão. E isso é muito chato. Então, é sobre isso, sabe? Você ter a sua individualidade respeitada também, né? Porque quando você descobre isso, você não aceita menos que isso. Você não abre mão da sua liberdade. E é isso que hoje eu vivo. Eu sou uma pessoa feliz, porque hoje eu não preciso ficar, sabe, nossa, pisando em ovos. Eu quero ir em tal lugar, eu não vou porque fulano não quer ir, eu também não vou. Se fulano não quer ir, eu tenho todo o direito de ir sozinha. Eu acho que relacionamentos são assim. A gente não precisa se prender, porque nem sempre o outro vai estar com a mesma disposição que você, não vai estar com a mesma vontade que você, e tá tudo bem. Então, é isso. Gente, já tô na minha terceira sala, limpando aqui. Eu acho que hoje eu não vou embora antes das 6 pra casa, porque eu ainda tenho mais essa sala, né, que eu acabei de chegar aqui, mais uma aqui nesse mesmo prédio, e depois eu tenho que limpar o apartamento ainda. Mas tá tudo bem, eu adoro, sabe, essa correria do meu dia do sábado. Pra mim, assim, se eu não fizer, vai me faltar. Desde quando eu me separei, eu já fazia faxina, né? Eu sempre trabalhei de recepcionista, né? E, aliás, meu primeiro emprego foi no supermercado, né? Depois, quando eu fui embora pra Minas, morei um tempo lá. Na época eu ainda tava casada. E aí, quando eu voltei de lá, que aí não deu certo as coisas lá, a gente teve que voltar. E aí, aqui,
eu comecei a trabalhar na recepção. Eu era controladora de acesso, na verdade, né, de condomínio. Ficava trabalhando dentro de uma portaria e tal, fazia a escala 12x36. E aí depois eu fui mudando de posto, né, na verdade, não era nem de empresa, mudei de posto, mudei de empresa também. Mas aí a última profissão que eu tive numa recepção que eu fiquei bastante tempo, né, foi na recepção desse prédio que eu tô agora, inclusive. E aí depois, quando eu tava trabalhando aqui na recepção do prédio, então quando eu saía da recepção, eu peguei várias salinhas para limpar, salas comerciais, né, escritório e tal. E aí eu acabei ficando com essas duas aqui que eu limpo, já tem mais de 5 anos que eu limpo elas. E assim, é a minha renda extra que me salva todos os meses, né? E eu trabalho como recepcionista no escritório lá, mas aqui eu tiro minha renda extra. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, sabe? Eu trabalho corrido, é mais esforço e tal. Mas pra mim tá tudo bem, porque durante a semana eu trabalho lá no escritório e não é um serviço assim fisicamente pesado. É um serviço que cansa a mente, porque fica ali, né, no computador e tal. Mas eu sou uma pessoa que tem muita energia e eu preciso descarregar essa energia fazendo alguma coisa braçal, né? E aí foi isso que eu encontrei nas faxinas, onde eu descarrego as minhas energias, né? Além de sempre tirar um tempinho pra correr também, que eu, como vocês estão vendo aqui, ó, eu adoro correr. Eu descobri isso tem 2 anos, mais ou menos, e aí eu comecei a correr e não parei mais. Gente, que correria! Finalizei a penúltima sala e agora eu tô indo limpar o apartamento. Agora são, deixa eu ver que horas que é, 2h44 da tarde. Vamos ver que horas que eu vou terminar esse apartamento. É um apartamento bem simples, né? É fácil de limpar lá, é bem tranquilo. Assim, é grande, não é pequeno não, gente. É um apartamento que tem 2 dormitórios, uma suíte, né? Uma sala de estar bem grandona. A copa é aquele estilo cozinha americana, né? Mas é bem facinho de limpar, porque o rapaz, ele mora sozinho. Ele tem uma namorada, mas ele falou que ele fica a maior parte do tempo ele mora sozinho. Então ele não suja muito, né? Pessoa sozinha, assim, ainda mais homem. Tem homem que é organizado, tem homem que é bagunçado, mas tem homem que é organizado. Ele é desses, bem organizadinho. As coisas dele é bem limpinha. Mas então, voltando aqui sobre as lições de vidas que eu aprendi, né? Eu aprendi ao longo desses meus 36 anos. Tô com 36 anos já, nossa. Tem hora que eu pergunto pra minha filha quantos anos que eu tenho, que eu esqueço. Mas é 36 anos que eu tô de idade. E é tanta coisa
criada com várias crenças, né, limitantes. Hoje, na criação da minha filha ali, eu tento deixar ela livre com os pensamentos dela, sabe? Eu sempre mostro assim, olha, tem esse caminho e tem esse caminho, mas você também é livre para escolher um terceiro caminho, se você quiser, né? Desde que não fere a ética, não fere os bons costumes, né? Não seja nada imoral. Eu acho que a gente tem que estar aberto a aprender, a escolher diferente, a fazer escolhas diferentes. E a gente não pode ter medo, né? Porque às vezes a gente é tão limitado pelo medo também, sabe? Um medo de errar, medo de... se errar, errou, vai lá e faz de novo, sabe? A vida tá aí pra gente aprender com os nossos erros, né? E se arriscar mais. Muitas das vezes a gente não se arrisca, né? E aí a gente, por não se arriscar, a gente perde muitas oportunidades, muitas coisas legais que a gente poderia viver, né? Eu quando eu trabalhava lá no outro condomínio, nesse condomínio que eu acabei de sair de lá, que eu tava limpando lá, eu trabalhava na recepção de lá, e eu já tava na minha zona de conforto, sabe? Há muito tempo ali, trabalhando ali, fazendo todo dia as mesmas coisas, falando todo dia com as mesmas pessoas, e a gente se acomoda de certa forma, a gente se acomoda, e aí, tá bom, tá confortável, e você vai ficando, né, naquela zona de conforto. E aí, quando surgiu essa oportunidade de me chamaram para trabalhar no escritório, eu lembrei que quando eu entrei lá, tinha uma menina que ela trabalhava na recepção e ela foi contratada por uma engenharia para trabalhar no escritório lá, no setor administrativo, sabe? E quando eu entrei lá, eu vi isso, eu pensei, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Quem sabe um dia alguém me vê aqui, né? Vou dar o meu melhor aqui, porque quem sabe um dia alguém me vê aqui e me dá uma oportunidade de mudar, de fazer coisa diferente, porque eu gosto do diferente, eu gosto de fazer coisas diferentes, de aprender coisas diferentes. E aí, só que assim, foi aquele pensamento naquela época e depois passou. E eu nunca fiquei fazendo as coisas para mostrar serviço, nem pra ser vista. Eu fazia porque o serviço tem que ser feito e eu sou responsável com as coisas que eu me proponho a fazer. Então eu trabalhava lá direitinho, sabe? Eu não era de faltar, eu procurava dar um bom exemplo, fazer as coisas tudo corretamente, né? E aí, um dia, o Márcio, né, que é desse escritório que eu trabalho hoje, dessa empresa, ele me ligou e falou, Ju, você sabe que a gente vai mudar, né? Eu já sabia que eles iam mudar, que eles estavam indo para um outro prédio maior, né? E aí ele falou, você sabe que a gente vai mudar e a gente está indo para um escritório bem maior que esse aqui e a gente vai precisar de recepcionista. Lá a gente não tem, então a gente vai precisar de recepcionista. E a gente gostaria de uma recepcionista com seu perfil. Você topa trabalhar com a gente? E na hora, assim, eu falei, ele falou, sim, a gente gosta da sua forma de trabalhar, né, do seu jeito aí, se você tiver disposta, né. Aí eu falei, nossa, não, eu quero sim. Aí eu falei, eu quero sim, e depois eu fiquei pensando, mas eu tô aqui já há quase 7 anos, eu vou ter que pedir a conta, sabe? Veio medo, veio insegurança, nossa, e é uma empresa de investimento, eu ficava, nossa, mas será que eu vou saber lidar? Será que eu vou saber me comportar? Porque vai muito cliente milionário, muito assim, sabe? Eu fiquei com aquelas coisas, ai, será que é um lugar pra mim? Será que eu mereço? E aí lá vem aquela crença limitante de merecimento, será que, nossa, e aí assim, mesmo assim eu peguei e deixei
E aí eu fui pedir a conta da empresa que eu trabalhava para poder ir para esse escritório, e assim eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, voltei aqui. Agora são 20 para 6 da tarde e eu ainda vou passar as roupas ainda. Não é muita coisa não. Nesse apartamento aqui que eu limpo, além de eu fazer a limpeza do apartamento, eu ainda passo algumas roupas. Mas são fáceis de passar, são camisas fáceis e calça jeans. Daqui a pouquinho eu termino. E aí a gente vai conversando aqui. Será que tá fazendo muito barulho por causa do ventilador? Deixa eu diminuir aqui, peraí. Passar roupa com o ventilador desligado não dá certo, vamos ver. Tá muito calor aqui. Então, como eu tava falando ali, na outra filmagem que eu fiz, né, lá na hora que eu tava no carro, tava contando do processo quando eu troquei, né, de emprego e tal, dos medos. E eu fiquei pensando também sobre a gente pensar positivo, né, sobre manter os pensamentos positivos sempre, os benefícios que tem da gente ter sempre uma mente positiva. Não é aquela coisa de ficar sendo sempre, ficar na positividade falsa, aquela positividade clichê, mas é realmente pensar sempre em boas coisas, sabe? Porque tem pessoas que têm mania de pensar sempre o pior, tá sempre pensando pior, tá sempre pensando em tragédia, tá sempre pensando em coisas que talvez possam não dar certo, sabe? E eu costumo e procuro, né, tá sempre pensando no melhor. E sempre, mesmo que quando eu tenho algum problema, sabe? Quando eu tô com algum problema difícil de resolver, eu sempre mentalizo assim, nada é pra sempre. Uma hora o estado das coisas mudam, né? E tem coisa que a gente não consegue resolver porque não é pra gente resolver, não tá no nosso alcance. Então, a melhor coisa a se fazer é entregar nas mãos de quem pode, eu acredito muito em Deus, então eu acredito que é entregar nas mãos de Deus e esperar que Ele faça o melhor. Ele sempre faz o melhor pra gente, né? E as nossas ansiedades, as nossas preocupações, tem que estar sempre confiando que Ele vai fazer o melhor. E que nem eu tava falando, sobre a positividade dos pensamentos, né? Sobre pensar no melhor. Quando eu pensei, nossa, eu tô trabalhando aqui, aconteceu isso com essa moça de ela ser chamada para trabalhar num escritório, né? Quem sabe isso um dia acontece comigo. Só que, tipo, eu pensei, imaginei aquilo acontecendo comigo também. Que é muito importante também a gente, além de pensar, imaginar, mentalizar, né, o bom acontecendo, o melhor acontecendo. E aí eu imaginei, sabe? Só que eu esqueci depois. Eu continuei trabalhando lá e esqueci disso. E quando eu menos esperei, quando eu menos esperava, aconteceu comigo também, né? Aquilo que eu tinha mentalizado lá atrás, né? Então, assim, já aconteceu muitas coisas assim, dessa forma comigo, sabe? Eu pensar, nossa, podia acontecer isso, né? Só que, tipo, eu pensei, mentalizei isso acontecendo comigo, mas eu não fiquei com aquilo ali focado o tempo todo. Foi só um momento ali. E aí, quando eu esqueci, só que o nosso subconsciente, ele grava as coisas e a gente, na nossa memória atual, ela fica só o que tá mais recente, né? E o que o nosso subconsciente guardou, já fala, ele fica no subconsciente, ele fica guardado lá. Então a gente não fica lembrando o tempo todo, só que uma hora acontece e aí o nosso subconsciente puxa aquela mentalidade que você teve lá atrás, né? É muito interessante isso. Então, sempre procure
procurando ter a mente positiva e pensar no melhor. Pensar que quando tiver algum problema na nossa frente que a gente não consegue resolver, isso significa que não é para nós resolver. Tem um ser maior, que é o nosso Deus, quem acredita em Deus, ele que vai resolver. Então as nossas ansiedades têm que ser entregues tudo na mão dele, pra gente não sofrer tanto nessa terra, né? Porque quando a gente fica ansioso o tempo todo, querendo resolver tudo, a gente sofre demais. Tem pessoas que ficam com transtorno de ansiedade por conta dessas coisas. Preocupação, ansiedade é uma preocupação antecipada. Você fica preocupado com antecipação sobre um assunto que ainda nem aconteceu muitas vezes, mas você fica preocupada e perde o sono. Muitas pessoas perdem o apetite, outras começam a comer demais, né? Fica com um descontrole alimentar e nada disso faz bem pra gente. Por isso que a gente manter sempre, procurar, né, ter sempre um equilíbrio. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A gente falando assim, parece que é fácil, mas não é. Só que com muito treino, praticando sempre isso, quando você vê, você tá fazendo isso automaticamente, sabe? Às vezes tem problemas assim. Minha mãe, ela é uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. E eu sempre tô conversando com ela quando eu vejo ela preocupada com as coisas, para que ela acalme o coração, para ela ter paciência, confiança em Deus, né? Não fazer ele pequeno, porque é ele que cuida das nossas ansiedades, dos nossos problemas que a gente não consegue resolver. Então, quando a gente entrega e confia nele, a gente valida a nossa fé, né, nele, e ele age em nós, né, na nossa vida. Gente, saindo daqui do condomínio agora. Gente, são 6:50 da noite e eu tô saindo aqui do condomínio agora. Ainda tenho que passar no mercado, porque amanhã é domingo, né? Eu cozinho em casa, tem que comprar mistura para fazer um almoço amanhã. Mas é isso. É a rotina de sábado. Todos os sábados praticamente é dessa forma. Pessoal, só para pontuar aqui, não é todos os sábados que é assim, tá? É que de 15 em 15 dias eu limpo esse apartamento. E aí acaba que eu fico até esse horário. Tem sábado que eu termino por volta de 5 horas, 4:30. Depende muito da demanda das faxinas, né? Eu tenho 2 salas que são fixas num prédio comercial e tenho mais 2 que são fixas no outro. Então, e aí quando entra essas que são de 15 em 15 dias, eu tenho que ficar fazendo remanejo de agenda. Eu tenho que colocar algumas até no domingo. Tem vezes que eu venho no domingo, quando eu fico muito cansada no sábado e eu tenho muita sala ainda para limpar, às vezes sobra 2, não consigo fazer, eu deixo para fazer no domingo, né? E tá tudo bem, é um sacrifício que vale a pena, entendeu? Então assim, tem sábado que eu termino mais cedo, tem sábado que eu termino mais tarde e por aí vai. Tem que rebolar. Tem que rebolar e fazer as coisas dar certo. No final dá tudo certo. É cansativo, é corrido, mas no final dá tudo certo. E amanhã é domingo, amanhã eu vou descansar, vou ficar com a minha filha. Provavelmente o meu genro vai lá em casa também, que minha filha tem 16 anos, mas já namora.
namorado também, provavelmente a gente vai se ver amanhã. E aí à noite a gente descansa, a gente vai curtir, talvez a gente saia, não sei. Meus domingos geralmente são mais tranquilos, né? Às vezes eu coloco uma faxina ou outra no domingo, mas aí eu vou de manhã cedinho e rapidinho eu faço. E são salas que eu já tô acostumada, né? Então já fica mais fácil. Mas então é isso. Correr lá no mercado que as horas tá passando. Tchau, tchau.